Olá, vamos então para a aula de gases ideais, certo? Ainda na unidade 4, disciplina de Física Geral, do curso Licenciatura em Química, campus Monte Castelo, modalidade Educação à Distância. Vamos que vamos. Então, o que é um gás? Gás ideal, já vimos o que é um líquido, estudamos temperatura um sólido, e o que é um gás? Um gás é também um tipo de fluido, só que as moléculas são muitas moléculas. E elas estão ligadas de modo muito fraco, não há muita interação entre elas. Em resumo, é como se tivesse, por exemplo, uma pessoa aqui em São Luís e outra lá em Caxias, querendo se comunicar sem nenhum meio de comunicação que nós dispomos hoje. Por exemplo, de celular, internet, né? Se usar apenas com a voz, é pouco provável, é quase impossível que isso aconteça. Então, não há nenhuma interação entre o indivíduo que está aqui, ou há pouca interação entre o indivíduo que está aqui e o indivíduo que está lá em Caxias. Então, a distância é um pouco menor, né? Quando ele se comunica, busca se comunicar com o outro, né? Então, esta distância de ligação faz com que os átomos ou as moléculas em um gás estejam muito distantes e não estejam interagindo muito pouco entre si, né? Quer dizer o quê? Não há posição privilegiada para a velocidade dessas moléculas. Quer dizer que então que as moléculas elas colidem aleatoriamente. Vamos pensar nessa caixa, por exemplo. Como interpretar a temperatura, né? Nós simular contra a termodinâmica, temperatura relacionada, como a gente pode medir, né? A gente pode medir a temperatura, mas como a gente vai interpretar a temperatura, né? Então, nós temos uma caixa cúbica, certo? Tem uma certa massa. Essa massa dá uma certa velocidade, uma certa molécula, melhor dizendo, velocidade, e vai bater nessa caixa aqui, nesta face lateral, que tem uma área, como que é um retângulo, ou um quadrado, como é um cubo, né? Então seria um L quadrado. Então, tem o que? Que a pressão acompanha o raciocínio e a força sobre a área. Então, tem o que? Que a força é derivada do momento em relação ao tempo. Portanto, isso aqui vai ser igual a 2mvx ΔT sobre ΔT. Por que 2, professor? Porque este átomo ele bate aqui, certo? E depois ele volta. Quando ele volta, igual a velocidade, o quê? Negativa, contrário ao eixo positivo. Quer dizer o que então, professor? Que aqui observe a variação do momento. Então, o momento final, inicial, então aqui, mais, menos com menos dá mais, então vai ficar 2mvx sobre ΔT. Tá? Isso aqui vai ser a variação de momento, 2mvx. E ΔT é o intervalo de tempo. Qual é o número de partículas que atinge a parede em um certo intervalo de tempo? Vai ser o quê? 1/2, porque metade atinge essa parede, certo? Dividido o número de moléculas pelo volume que elas estão encaixadas e o volume da parede, certo? Portanto, vamos ter essa expressão aqui todinha e vamos chegar na seguinte equação. Observe, quando eu usar P minúsculo, eu estou me referindo aqui a momento. Quando eu usar P maiúsculo, como aqui está nesta equação, estou usando a pressão. Então, eu substituo ΔT na expressão da força e vou calcular a variação de momento, de modo que eu vou ter que a variação de momento vai ser dada pelo número de moléculas, pelo volume que elas ocupam, vezes a massa, velocidade ao quadrado, de vezes variação do tempo, vezes a área.
E aí eu botei então que a pressão vezes o volume é igual a Nm vezes x ao quadrado, né? X ao quadrado. De modo que a minha pressão vezes o volume vai ser dado por 2 vezes N número de átomos, 1/2 da massa velocidade ao quadrado média, certo? Média, mais ou menos, né? Velocidade média ao quadrado. Né? Então, com isso, nós vamos ter, então, essa expressão que me permite dizer o seguinte, relacionar aqui a velocidade de uma partícula, de uma molécula, está diretamente relacionada com a temperatura e vice-versa. Tá? Então, a temperatura, por isso que eu falei que é muito difícil você olhar e medir a temperatura. Você pode inferir, você pode inferir, né? E esse processo de inferência, no passado, se traduzia em muitos erros, né? Hoje, com a sensibilidade maior dos equipamentos, usando sensores e coisas desse tipo, os dispositivos que medem a temperatura são mais precisos, né? Então, nós vamos ter claramente que a velocidade relacionada com a temperatura e, portanto, aqui está a dedução que a energia cinética também estará relacionada com a temperatura. Observe, professor, observe, colegas, que nós estamos falando agora, sempre vai aparecer agora um termo média aqui. Por que esse termo médio? É um termo para dizer que a velocidade aqui é velocidade média. Velocidade absoluta. Mas como assim absoluta, escalar, média? Não, presta atenção. É porque aqui os átomos são muitos átomos. E todos se movimentam em direções aleatórias. Então, eu não tenho como precisar a velocidade de uma molécula específica. Eu tenho que falar a velocidade de todas ao mesmo tempo. Como eu não sei a de uma específica, eu tenho que falar o que? Então, velocidade média. Velocidade do todo. Certo? Velocidade média, velocidade do todo. Certo? E, portanto, também vou ter que a pressão também depende da velocidade. Então, a temperatura depende da velocidade, a energia cinética depende da temperatura e a pressão depende da velocidade. E, portanto, também depende da temperatura. Certo? Então, é muito importante nós entendermos a partir de agora, então, o seguinte, que a temperatura, ela é uma grandeza que significa o quê? Significa movimento de, principalmente trabalhando de gases, né? De moléculas, né? E este movimento é muito complicado de nós medirmos com bastante precisão. Certo? Vamos falar então de velocidade média quadrática, né? Nós temos energia cinética média, velocidade cinética média, velocidade média quadrática também. E dá para essa expressão, você vai acompanhá-la facilmente a dedução. Teremos então o que a gente chama de teorema da equipartição de energia. O que é isso? Que a energia média de kT sobre 2 por molécula. Por que kT sobre 2, professor? Está aqui, ó. Certo? Ó, 3,5 de kT. Tá? 3,5 de kT, isso aqui é a cinética média. Certo? Então, a energia média de kT sobre 2 por molécula, ou RT sobre 2, porque K e R são grandezas proporcionais, né? Então, por unidade de molécula, está associada a cada grau de liberdade da molécula. Então, quando a gente fala de velocidade, pressão, energia cinética e temperatura, essas 4 grandezas estão diretamente relacionadas. Né? E elas estão dizendo do graus de liberdade que determinada molécula tem. Certo?
E este aqui, então, neste caso, é um modelo de uma molécula em movimento em um determinado gás, né? Então, você observa que tem vários pontinhos azuis, e vamos pegar esse pontinho azul, por exemplo, que ele vai colidir com este, que vai para cá, para cá, para cá, para cá, esse vai colidir com o outro, e assim, quer dizer, observe que essas setas são todas aleatórias. Todas aleatórias, né? Então, nós temos uma molécula viajando e colidindo com as outras que estão, entre aspas, em repouso durante o percurso, né? Colide com essa, depois vem para cá, depois vem para cá, depois para cá, para cá, para cá. Movimento totalmente aleatório, não é preferencial. Por quê? Porque estes átomos e moléculas não estão ligados de forma muito forte. A ligação entre eles é muito fraca, certo? Então, quando ocorre uma colisão, certo? O que vai acontecer entre duas moléculas? Os centros das duas partículas vão se aproximar, né? E o movimento desta molécula vai ser dado por um certo raio, né? Esse raio é uma distância d em todas as moléculas, certo? Em todas as moléculas. Então, quando você tem uma molécula maior, o que vai acontecer? Vai aumentar o raio, né? E observe, aqui a massa é M, aqui também a massa é M. O que aconteceu, professor? Não, aqui eu tenho duas moléculas, aqui eu tenho uma molécula do mesmo elemento, só que agora bem maior, né? Ou bem mais, bem maior, um diâmetro bem maior, né? E, portanto, nós vamos ter o que a gente chama de livre caminho médio, que é a distância média que a molécula percorre entre duas colisões sucessivas. Vamos ter, isso vai depender do tamanho da molécula, e esse livre caminho médio vai depender de quem? Ele é uma função do número de moléculas por unidade de volume, o π vezes d ao quadrado, que na verdade isso aqui quem é? Isso aqui é o raio, né? Não a área, né? π vezes d ao quadrado. Π r ao quadrado é a área, né? E πd ao quadrado sobre 4 é também a área, né? O raio é o diâmetro sobre 2, certo? Então vejamos, aqui estão então o livre caminho médio, nós estamos como calcular o livre caminho médio com que uma molécula pode viajar, tá? Aqui está a dedução, os senhores acompanhem em casa com tranquilidade e use também o livro texto, tá bom? Lembre-se que aqui está o livro texto, cada dia um degrau, cada degrau uma luta, cada luta aprendizado e cada aprendizado uma conquista. Portanto, não parem, não desistam, sigamos em frente. Eu estou à disposição para lhes ajudar. Me acionem, por favor, e eu terei o maior prazer em ajudá-los. Bom? Então, bom trabalho, bons estudos e até mais.